pomba as 10 parábolas mais poderosas de Jesus para sua prosperidade. No coração das Escrituras, as palavras de Jesus não são apenas ensinamentos, são sementes plantadas no solo da alma, capazes de germinar uma vida de abundância em todas as suas dimensões. Quando ele falava em parábolas, não usava linguagem complexa, mas imagens do cotidiano, sementes, tesouros, redes, vinhas. E nelas, escondiam-se as chaves para uma prosperidade que vai além do material, alcançando a paz, a sabedoria e o propósito. A primeira dessas chaves está na parábola do semeador, Mateus 13. Um homem sai a semear, e as sementes caem em 4 tipos de solo, à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e em boa terra. A prosperidade começa quando entendemos que não é a semente que falha, mas o solo que a recebe. Uma mente distraída, um coração endurecido ou uma vida sufocada pelas preocupações não podem reter as bênçãos que Deus já derramou. A boa terra, porém, produz frutos em 100, 60 e 30 por 1. A questão não é se a colheita virá, mas quão abundante ela será, e isso depende da preparação interior. Em seguida, a parábola dos talentos, Mateus 25, revela um princípio universal: o que você faz com um pouco determina o que receberá em muito. Um senhor entrega talentos a seus servos antes de viajar. 2 deles negociam e multiplicam o que receberam, o terceiro, por medo, esconde seu talento. Ao voltar, o Senhor elogia os que agiram com ousadia e tira até o pouco do que foi negligente. A mensagem é clara: a prosperidade não é para os que guardam, mas para os que investem, seja em habilidades, relacionamentos ou recursos. O medo da perda é o maior ladrão de oportunidades. Já a parábola do tesouro escondido, Mateus 13, fala de um homem que encontra um tesouro em um campo e, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprá-lo. A verdadeira prosperidade muitas vezes exige uma troca, abandonar o medíocre para abraçar o extraordinário. Não se trata de perder, mas de ganhar algo de valor incomparável. O que você estaria disposto a deixar para trás para alcançar o que realmente importa? Na parábola da pérola de grande valor, Mateus 13, um mercador, após buscar incansavelmente, encontra uma pérola tão preciosa que vende tudo para adquiri-la. Aqui, Jesus mostra que a prosperidade não é acidental, é fruto de busca deliberada. Quem não valoriza o que tem não está pronto para receber mais. A pérola simboliza a sabedoria, o propósito ou até mesmo o reino de Deus, coisas que, uma vez encontradas, tornam todo sacrifício insignificante. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, pode parecer distante do tema, mas sua essência é pura prosperidade relacional. Um homem ferido é ignorado por religiosos, mas socorrido por um samaritano, considerado inimigo. A verdadeira riqueza não se mede pelo que você possui, mas pelo amor que você distribui. Quem semeia compaixão colhe alianças, oportunidades e uma rede de apoio que nenhum dinheiro pode comprar. Na parábola do rico insensato, Lucas 12, um homem rico decide construir celeiros maiores para guardar seus bens, mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. A prosperidade sem propósito é um castelo de areia. O verdadeiro sucesso não é acumular, mas saber usar o que se tem para impactar vidas. A generosidade não empobrece, ela abre portas que o egoísmo jamais verá. A parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20, desafia nossa noção de justiça. Um dono de vinha contrata trabalhadores em diferentes horários, mas paga a todos o mesmo salário. Os que chegaram primeiro murmuram, mas ele responde: não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? A prosperidade divina não segue nossa lógica de merecimento. Às vezes, o que parece injusto aos nossos olhos é na verdade uma demonstração de graça, e quem está disposto a receber sem comparar colhe em cheio. Na parábola da figueira estéril, Lucas 13, um homem tem uma figueira que não dá frutos e manda cortá-la, mas o jardineiro pede mais um ano de cuidados. A mensagem é de misericórdia, mas também de urgência: a prosperidade exige ação. Não basta estar plantado, é preciso produzir. Deus dá tempo, recursos e oportunidades, mas cabe a nós não desperdiçá-las. A parábola da rede, Mateus 13, mostra pescadores que lançam a rede ao mar e recolhem peixes de toda espécie. Só depois separam os bons dos ruins. Na jornada pela prosperidade, nem tudo que brilha é ouro. Discernimento é essencial. Relacionamentos, oportunidades e até mesmo sonhos devem ser filtrados pela sabedoria, senão, o que parece bênção pode se tornar peso. Por fim, a parábola do banquete das bodas, Mateus 22,
fala de um rei que prepara um grande banquete, mas os convidados desdenham do convite. Ele então manda seus servos chamarem todos os que encontrarem bons e maus até que a casa se encha. A prosperidade de Deus não é exclusiva, é para quem está disposto a chegar. Muitas vezes, o que nos falta não é capacidade, mas a humildade de aceitar o convite e ocupar nosso lugar à mesa. Essas parábolas não são apenas histórias, são mapas. Mapas para uma vida onde a prosperidade flui não por acidente, mas por alinhamento com princípios eternos. Não se trata de riqueza pelo dinheiro, mas de abundância em tudo, paz que supera o entendimento, alegria que não depende das circunstâncias, relacionamentos que nutrem um propósito que dá sentido a cada passo. Quem as compreende não apenas colhe frutos, torna-se uma árvore que, plantada junto às águas, jamais deixa de florescer. O homem que ouvirá aquelas palavras junto ao poço, onde a sombra das tamareiras se estendia longa sobre a terra rachada, não era um sábio nem um eremita. Era um comerciante de especiarias, cujas mãos conheciam o peso das moedas e o aroma do cardamomo esmagado entre os dedos. Seu nome, Esdras, significava ajuda, mas ele próprio havia esquecido há muito como receber ajuda até aquele dia. Ao regressar à sua casa em Jericó, encontrou a mesa postada no pátio, ainda coberta pelo linho bordado que sua esposa, Mara, tecerá nos anos de juventude. Sobre ela, um único prato de barro, vazio. Não por escassez os celeiros estavam cheios, mas por hábito. Esdras sempre comera sozinho, mesmo quando a família se reunia, absorto em cálculos de lucro e rotas de caravanas. Agora, porém, seus dedos tremiam ao desdobrar o convite que um mensageiro anônimo lhe entregará ao amanhecer: o banquete está preparado. Venha. Mara observava da porta, as mãos imóveis sobre o ventre onde crescia o quarto filho. Não perguntou nada. Sabia que algo havia mudado no marido quando ele voltará do poço com os olhos úmidos, como se tivesse visto não apenas água, mas o reflexo de outra coisa, algo que o dinheiro não podia comprar. Naquela noite, Esdras sentou-se à mesa com a família pela primeira vez em anos. Não houve palavras grandiosas, apenas o som do pão sendo partido e o mel escorrendo sobre os dedos das crianças. Mas enquanto Mara servia o vinho, ele notou algo: a jarra, embora simples, estava cheia até a borda, e o líquido brilhava como se iluminado por dentro. A prosperidade não é o que enches, mas o que derramas, recordou-se das palavras junto ao poço. Nos dias seguintes, Esdras começou a agir de modo que confundiu a todos. Reduziu o preço do açafrão para os viúvos, embora isso significasse menos lucro. Devolveu um camelo perdido a um rival de negócios, sem pedir recompensa. E, à noite, em vez de contar moedas, contava histórias às crianças, histórias de um banquete onde todos tinham lugar, de um pai que saía ao entardecer para buscar o filho que se perderá. Os servos murmuravam que ele enlouquecera. Os outros comerciantes riam às suas costas, chamando-o de Esdras, o tolice. Mas então veio a seca. As cisternas secaram, as caravanas pararam, e os celeiros de Jericó, antes repletos, esvaziaram-se como odres furados. Todos, menos o de Esdras. Não que suas reservas fossem mágicas. Mas quando os vizinhos bateram à sua porta, famintos, ele abriu os depósitos sem hesitar. E assim como o pão multiplicado nas mãos dos discípulos, também ali houve suficiente não por milagre, mas porque a generosidade havia cavado cisternas invisíveis muito antes da estiagem. Os que outrora zombaram agora se sentavam à sua mesa, e Esdras, com um sorriso quieto, servia-lhes o mesmo vinho que brilhara naquela primeira noite. Anos depois, quando já era um velho de barba prateada, seus netos lhe perguntaram qual fora o segredo. Ele pegou um grão de mostarda da bolsa, tão pequeno que quase se perdia em sua palma. Isto, disse, plantado na terra certa, torna-se uma árvore onde os pássaros fazem ninho. Não é a semente que importa, mas onde a enterras. E apontou para o coração. Os netos olharam uns para os outros, confundidos. O mais novo, de olhos escuros como os do avô, franziu a testa. Mas o Senhor nunca teve terras férteis. As colinas aqui são pedregosas, e o rio só corre no inverno. Esdras riu baixo, uma risada que vinha de longe, como o eco de um tempo em que também ele questionara. Passou os dedos pela barba, onde alguns fios ainda resistiam teimosos, e indicou a janela. Do lado de fora, o vento balançava os ramos secos da figueira que ele próprio plantara décadas antes, quando a primeira seca ameaçou levar embora até as lembranças da chuva. A terra certa não é só a que tem água, disse. Às vezes, é a que tem fome.
Os meninos acompanharam seu olhar. Viram o caminho poeirento que serpenteava até a vila, as casas de adobe aglomeradas como ovelhas sob o sol, os rostos que, ao longo dos anos, haviam deixado de ser estranhos. O mais velho, já com as mãos calejadas de ajudar nos depósitos, murmurou: "O senhor quer dizer que as pessoas são a terra?" Esdras não respondeu de imediato. Em vez disso, serviu-lhes um pouco do mesmo vinho que guardava desde a juventude, quando um homem de passagem lhe ensinara que a verdadeira colheita não se mede em alqueires, mas em mãos que se estendem. Os netos beberam, e o líquido, amadurecido pelo tempo, tinha um gosto de algo que não era doce nem amargo, mas necessário. "Quando eu era jovem", começou o velho, "pensei que a escassez fosse um castigo. Que a terra nos virava as costas porque éramos pouco dignos. Mas a fome não escolhe os maus filhos. Ela vem, e ponto. O que escolhemos é o que fazemos quando ela bate à porta." Contou-lhes então do primeiro inverno em que as reservas minguaram e ele, contra o conselho dos mais velhos, dividira o último saco de grãos com os vizinhos. Do modo como, na primavera seguinte, aqueles mesmos vizinhos haviam devolvido o gesto não com trigo, mas com sementes de abóbora, resistentes à seca. Falou das noites em que, à luz de uma lamparina, ensinou os filhos dos outros a ler os sinais do céu, e de como, anos depois, foram aqueles meninos, agora homens, que cavaram o poço comunitário quando a fonte de Esdras secou. "Um grão sozinho", disse, fechando a mão sobre a semente de mostarda, "não alimenta ninguém. Mas se o enterras onde há confiança, ele vira raiz. E raiz segura terra. Terra segura água. Água dá vida." O neto do meio, sempre quieto, tocou a borda áspera da mesa de madeira, feita com tábuas de um celeiro que ruíra na tempestade de 20 anos atrás. Sabia que aquela mesa já havia servido refeições para meia dúzia de famílias em épocas difíceis. "E se as pessoas não devolverem?" perguntou, finalmente. Esdras sorriu, e seus olhos, opacos com a idade, brilharam por um instante como o vinho ao sol. "Algumas não devolverão. Mas isso não é falha da semente, e sim do lugar onde a plantaste. E mesmo assim", acrescentou, baixando a voz, "mesmo assim, algo sempre fica. Uma lembrança. Um gesto. Uma criança que viu e aprendeu." Silêncio. Lá fora, o vento trouxe o cheiro de terra úmida, a primeira chuva depois de meses, tímida, como se pedisse permissão para cair. Os netos correram para a porta, disputando quem chegaria primeiro ao alpendre, mas Esdras ficou onde estava, ouvindo o barulho dos pés descalços no chão de pedra. Sorriu para si mesmo. Sabia que aquela chuva não encheria os rios de uma só vez. Sabia que as cisternas levariam dias para transbordar e que, mesmo assim, a próxima seca viria, como sempre viera. Mas enquanto os meninos riam sob as primeiras gotas, ele soube também que, em algum lugar, uma semente estava sendo plantada. E isso, para ele, já era colheita suficiente. A água escorria pelos telhados de palha, pingando em fios desiguais que se quebravam ao tocar o chão. Os netos, agora encharcados, gritavam e se empurravam, tentando pegar as gotas com as mãos, como se fossem moedas de prata jogadas pelo céu. Esdras observava da sombra do quarto, onde a luz da tarde, filtrada pela cortina de chita desbotada, desenhava listras douradas no assoalho. A mão esquerda, calejada, repousava sobre o peito, como se quisesse conter algo que pulsa além das costelas. Lembrou-se de quando era menino e a primeira chuva depois da seca também o havia chamado para fora. Seu pai, um homem de poucos gestos, ficará parado na porta da cozinha, com a enxada encostada no ombro, olhando o horizonte como se medisse a distância entre a fome e a esperança. "Água pouco, filho." "Mas é começo", dissera, e Esdras nunca esquecera o tom da voz nem resignado, nem alegre, apenas certo, como quem sabe que a terra não perdoa pressa. Agora, ele era o velho na porta. E embora seus netos não entendessem ainda o peso daqueles pingos, não importava. Eles aprendiam sem saber, como se aprendem as coisas que ficam, o cheiro do milho torrando na brasa, o jeito de amarrar um saco de estopa, a maneira como a avó cortava a fruta madura bem no meio, para que ninguém ficasse com menos. Do lado de fora, a mais nova, Maria, de 5 anos, segurou uma gota na palma da mão e olhou para ela como se fosse um segredo. Depois, sem aviso, levou os dedos à boca. Esdras riu baixo, um som rouco que se perdeu no barulho da chuva.
Sabia que ela não entenderia porque aquele gosto de terra, de poeira lavada era também o gosto da vida voltando. Mas um dia entenderia. Ou talvez não precisasse entender, bastaria lembrar. A chuva engrossou de repente, como se o céu tivesse se decidido de vez. As crianças correram para debaixo do alpendre, rindo, espremendo a água dos cabelos. A mais velha, João, de 12 anos, segurou o avô pelo braço e puxou-o para fora, insistindo: "Vem, vô, molha o pé. Não vai doer." Esdras resistiu um pouco, mais por hábito do que por vontade, mas acabou cedendo. Tirou as sandálias de couro gasto e pisou na lama fresca que se formava no terreiro. O frio da água subiu por suas pernas, devagar, como uma memória. Fechou os olhos e deixou que a chuva molhasse seu rosto, seus cabelos brancos, as mãos que já não seguravam a enxada com a mesma força. Por um momento, foi só um homem de pé no meio do pátio, com os netos ao redor, e o mundo reduzido àquele quadrado de terra onde a vida teimava em brotar. Quando abriu os olhos, viu que Maria havia colhido um punhado de lama e a espremia entre os dedos, fazendo escorrer um filete escuro. "Tá vendo, vô? Tá virando barro", disse, como se tivesse descoberto um milagre. Esdras agachou-se ao lado dela, pegou um pouco da terra molhada e cheirou. "Isso aqui vai virar tijolo, menina. Depois vai virar parede. Depois vai virar casa." Ela olhou para ele, séria, como se pesasse cada palavra. "E a gente vai morar nela." Ele sorriu, passando a mão encharcada pelo rosto da neta. "A gente já mora, Maria. Só não tinha visto ainda." A chuva arrefeceu, transformando-se em uma garoa fina que brilhava no ar como poeira de cristal. As crianças foram chamadas pela avó, que já preparava o fogo para o jantar. Esdras ficou para trás, olhando o terreiro onde as poças começavam a refletir o céu cinza. Sabia que amanhã o sol voltaria a queimar, que a terra racharia de novo em alguns lugares, que os rios continuariam minguados. Mas também sabia que, debaixo daquele chão, as sementes que haviam caído com a chuva já estavam inchando, rompendo suas cascas no escuro. Entrou em casa, tirando a camisa molhada antes de sentar-se à mesa. A mulher lhe estendeu um copo de café quente, sem dizer nada. Ele aceitou, sentindo o calor do líquido queimar a garganta. Do lado de fora, os últimos pingos batiam no telhado como dedos impacientes. Esdras fechou os olhos por um instante e pensou em todas as vezes que aquele som havia salvado não da fome, não da seca, mas da ideia de que tudo era em vão. Quando abriu os olhos, os netos já estavam sentados, falando ao mesmo tempo, contando quem havia se molhado mais, quem havia visto o arco-íris primeiro. Ele ouviu tudo em silêncio, sorvendo o café devagar. No fundo do quintal, onde a cerca de aroeira marcava o limite da propriedade, um passarinho pousou em um galho e sacudiu as asas, jogando gotas no ar. Esdras observou o pequeno movimento e soube, mais uma vez, que a colheita não era só o que se tirava da terra. Era também o que se deixava nela.